tenho uma pergunta aqui do Geraldo Magela. Nossa. Quais as ameaças e as oportunidades que você percebe aos atuais agentes autorizados a operar em câmbio com a entrada das chamadas fintechs cambiais? Nossa, não podia ser pergunta melhor do grande Geraldo Magela, que eu tenho até o livro dele aqui, trabalhando no Banco Central, acho que 38 anos. Prazer falar contigo, Magela. Olha, eu vejo o seguinte, outro dia eu estava comentando que cada vez mais, e o Geraldo é especialista nisso, nós teremos no câmbio, precisaremos ter profissionais voltados e com olhar para PLD e para compliance, né? Cada vez mais o profissional de câmbio ele vai se tornar com um PL de câmbio que vai tornar as coisas muito mais, quer dizer, menos burocráticas, um pouco mais flexível, mais parecido com pagamentos e remessas internacionais. Por outro lado, e com análise de risco baseado muito no cliente, nós vamos precisar sim ter uma política muito forte de análise do risco do cliente, classificação do cliente, especialmente as fintechs, né, também é uma preocupação. Inclusive, na conversa com o Banco Central, nós dissemos, olha, vocês vão permitir que as fintechs trabalhem, sejam agentes autorizados, nem todas serão, mas as que forem vão ter algumas facilitações, que não haja assimetria regulatória. Ou seja, a fintech não deve ter assim, uma flexibilização ou assim, uma tranquilidade de poder fazer coisas que o banco não pode. Então, o que nós pedimos ao Banco Central é que a regra seja igual para todos. Se a fintech vai entrar no processo, ela realmente tem que ter muito bem o processo de qualificação e identificação do cliente, assim como os bancos têm, né? E isso significa conhecer muito bem o negócio do cliente, porque você sabe, né, Migliore, a gente vê muita empresa de fachada, muita gente querendo fazer evasão de divisas por câmbio, e talvez algumas empresas falem, eu vou usar a fintech, talvez tenha ali uma facilidade, né? Eles estão mais preocupados com a tecnologia, querem entrar no mercado, querem fazer dinheiro, e às vezes não vão ter um olhar como o banco tem, mas a ideia é que a fintech seja sujeita à própria circular 3978 e à carta circular 4001, que saiu em setembro, né, outubro do ano passado, e então a ideia é que todos tenham que cumprir muito bem, conhecer o cliente, conhecer o seu negócio, conhecer se faz sentido a remessa que ele está fazendo, se tem a ver com o negócio dele, se tem a ver com o volume que ele tem, as fintechs terão que fazer a mesma coisa. Portanto, se elas não fizerem, eu até vejo, viu, Magela, um pouco de risco. A gente espera que o Banco Central esteja muito de olho nisso, que não haja assimetria regulatória, né? Mas, Marcelo, como você falou, a própria Febraban está pedindo para cada vez mais, né, tirar essa obrigação dos bancos. Não, tirar a obrigação de olhar a operação. Tirar aí também você não vai poder também fazer a mesma, cobrar das fintechs um comportamento diferente, né? Não, o que eu falo que a gente não gostaria era de olhar mais operação a operação, em que a gente, por exemplo, foi comentado, né, a Vale, que é uma empresa desse tamanho, uma Petrobras, que a gente já sabe que é exportador, por que ele tem que apresentar DUI para cada câmbio? A ideia é que a gente fizesse uma análise em cima do risco do cliente. Agora, o banco tem uma grande capacidade de fazer análise, não só de crédito, como de risco, tem sistemas para isso, monitoramento, está ligado lá para reportar para o COAF. Agora, as fintechs estão entrando agora, né? A pergunta do Magela é muito pertinente, porque será que esses caras vão ter o mesmo cuidado que os bancos têm em termos de qualificação e identificação do cliente? Porque essa é a grande chave, né? Você saber se tudo que ele está fazendo... Não tem estrutura para isso, né? Não tem estrutura. Por isso da pergunta, eu achei fantástico.